Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês uma aula incrível sobre progressão aritmética lá do nosso curso especial para o Enem, com a turminha reduzida, né, com poucos alunos tendo aulas ao vivo comigo, tete a tete. Tá muito maneiro. Então assista aí, se quiser saber mais sobre o nosso curso do Enem, sobre o nosso curso de matemática básica, que é menos de R$ 1 por dia. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Clica aí e vem comigo que o seu sucesso está garantido, hein, pessoal? Vamos lá, uma boa aula para você. Vamos partir para cima, falar sobre progressão aritmética. A progressão aritmética, que é um assunto que, quando cai na prova do Enem, é bem tranquilo. São questões que você, no geral, precisa acertar e, portanto, é uma aula muito importante que você, teoricamente, não pode errar. Essas questões são questões bem simples. O Enem nunca trabalhou progressão aritmética em questões assim realmente mais avançadas, mais difíceis. Inclusive as questões difíceis que nós vamos trazer aqui na aula de hoje, teoricamente são fáceis também, né? Você vai ver que nenhum bicho de sete cabeças, é um assunto bem tranquilo. Então, com base nisso, vamos partir para cima aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E é o seguinte, a progressão aritmética, vou falar da parte teórica da coisa, mas assim, todos os jargões, as fórmulas, cara, no final das contas, nada disso é necessário. Como eu sempre venho falando, né? Fórmula não é uma coisa tão necessária assim dentro da prova do Enem. Quando precisa de fórmula, eles costumam dar lá nas questões e tal. No geral, você consegue deduzir muita coisa. As fórmulas, inclusive, da progressão aritmética, nós vamos deduzir agora aqui com vocês. Você vai ver que nenhum bicho de sete cabeças é bem tranquilo. Então, uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que o espaçamento entre os números é sempre o mesmo. E esse espaçamento é chamado de razão, né? Então aqui é o seguinte, por exemplo, vamos começar aqui na prática direto, né, com um exemplo. Se eu tiver a sequência dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, etc. As progressões aritméticas, elas podem ser finitas, ou seja, elas podem ter um início e um fim, ou elas podem ser infinitas. Normalmente ela tem um início, né, que é o primeiro termo, normalmente não, sempre. Sempre tem um primeiro termo, mas ela pode não ter o último termo. Dentro do Enem, no geral, eles vão trabalhar com as sequências finitas. Eles vão chegar até um determinado ponto na sequência e aquilo vai ser o suficiente, né? Nunca vi questão sendo cobrada de PA infinita, nada disso não. E com base nisso, você tem aqui um exemplo de progressão aritmética, que é a sequência dos números ímpares naturais. Então começa no 1, e esse primeiro termo aqui, a gente costuma chamar de A1. Ele é o primeiro termo da sequência. E assim sucessivamente. Aqui nós temos o 3, seria o A2, o A3, A4, A5, blá, 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 até um termo genérico na sequência, que não me importa qual seja, é um termo genérico que eu vou chamar de AN, é o que ocupa a enésima posição. Então, se eu quiser saber o termo A10, eu vou dizer que aquele N é igual a 10. Então, um termo genérico na sequência aqui seria o AN. E aí o N pode ser o valor que você precisar ali. Se eu quiser saber o décimo termo, eu vou colocar o N igual a 10. E assim por diante. E a razão, que também é importante, é o espaçamento de um número para o outro. Então, do 1 para o 3, a gente está somando duas unidades. Do 3 para o 5, somando duas unidades. Do 5 para o 7, somando duas unidades e assim por diante. E esse 2 aqui é um número que se repete, é o espaçamento entre um número e outro, aquilo ali é o chamado de razão. É a razão da progressão aritmética, que pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo também. Quando o número é positivo da razão, a PA ela é crescente. Quando é negativo, nós vamos ter uma PA decrescente. Mas como eu falei, essa nomenclatura toda, isso não é importante na hora da prova. Na hora da prova você tem que só saber identificar as sequências e determinar um padrão ali para chegar à resposta. Você vai ver que é bem tranquilo realmente. E aí é o seguinte, se eu quiser determinar um termo qualquer na sequência, a gente tem a famosa fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que é a seguinte, AN, vou botar de outra cor aqui, AN, que é aquele termo genérico, é igual ao A1
mais n menos 1 multiplicado por r. Muita gente olha para uma fórmula dessa e fala, caracoles, mano, né? Tem que ficar decorando isso? Não, não precisa ficar decorando isso. Você pode usar a fórmula para resolver as questões, mas não precisa ficar decorando. Olha como é fácil e como é bem tranquilo deduzir isso daí, né? O primeiro termo de uma progressão aritmética, vou usar como exemplo aqui a sequência dos números ímpares que nós estamos colocando ali, né? O A1, ele é igual a 1, certo? Está aqui o A1. O A2, que é o segundo termo, ele é o 3. Só que esse 3, como é que ele é obtido? Ele é o primeiro termo, que é o 1, somado com aquela razão ali, né, que é o 2. É o 1 somado com 2. O terceiro termo, A3, ele vai ser o primeiro termo somado com a razão duas vezes, né? Olha aqui, ó. A razão é somada uma vez para obter o 3, depois é somada de novo para obter o 5. Então vai ser 1 mais 2 mais 2 de novo. E olha só como isso daqui é interessante, porque no primeiro termo, como eu não tenho nenhum termo antes dele, não tem nenhuma razão sendo somada. Então eu posso dizer aqui que eu estou somando com 0, né? E 0, eu posso fazer 0 vezes R, que vai continuar sendo 0. Se eu chamar aquela razão de R, 0 vezes R continua sendo 0, o A1 continua dando igual a 1. E repara só, no A2 aqui, eu vou ter 1 mais uma vez a razão. Uma vez aquela razão R ali. Concorda comigo? No A3, eu vou ter o 1, que é o primeiro termo, somado com duas vezes a razão. 2 vezes 2. A razão nesse caso aqui é 2. Né? Então, colocando de uma forma mais genérica, se eu quiser saber, por exemplo, o décimo termo, A10, como eu falei, qual seria o décimo número ímpar? Você vai lá e substitui. Isso vai ser o primeiro termo somado com quantas vezes a razão. Olha só que interessante. No A1, a gente soma com 0 vezes a razão. No A2, a gente soma com uma vez a razão. No A3, a gente soma com 2 vezes a razão. Ou seja, eu vou multiplicar sempre uma unidade a menos do que aquele termo que eu quero calcular, né? Então no A3 eu multiplico 2 vezes, no A4 eu vou multiplicar 3 vezes a razão, sempre com uma unidade a menos. No A10 eu vou somar com 9 vezes a razão. Sempre uma unidade a menos. Então o décimo número ímpar vai ser 9 vezes 2, que é 18, mais 1, 19. Beleza? E o AN, agora, para a gente chegar a deduzir a fórmula genérica dessa progressão aritmética. Eu chego à conclusão que o AN é o primeiro termo que a gente chama de A1. Aí aqui serve para qualquer progressão aritmética, né? AN é igual a A1, que é o primeiro termo, mais... Aí eu vou multiplicar pela razão quantas vezes? Uma unidade a menos do que aquele número que eu quero calcular, né? Daquela posição. Então é esse N aqui, menos 1. Olha aqui, ó. 2 é multiplicado uma vez, a razão, né? Então o 1 é 2 menos 1. O 2 é 3 menos 1. O 10, o 9 é 10 menos 1. Então aqui eu vou multiplicar por N menos 1. N menos 1 multiplicado pela razão. É tudo uma questão de lógica, né? E aí nós deduzimos a fórmula de um termo genérico da progressão aritmética, né? Bem bonito. E a soma dos termos? Então, o que é tão necessário saber sobre progressão aritmética é a determinação do termo genérico, que é isso aqui que nós acabamos de deduzir, essa fórmula, né? Que a fórmula em si não é tão importante assim, e também a soma dos termos de uma progressão aritmética, que eu vou determinar agora com vocês aqui também, através de um exemplo da história da matemática, que é icônico, que é um matemático alemão chamado Carl Friedrich Gauss, né? Que inclusive inspirou o personagem do meu livro, né? Sou péssimo em matemática, que é o Carlos Frederico. Aí esse daqui é o Carl Friedrich Gauss, que tem uma anedota que diz que ele tinha 9 para 10 anos de idade, e aí o professor da escola dele mandou, a turma estava meio bagunçando e tal,
Aí o professor, para deixar todo mundo tranquilão, para deixar os alunos ali ocupados, falou assim: calcule quanto é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais blá 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 mais 97 mais 98 mais 99 mais 100. Quanto dá isso daqui? Né? Ele achou que a turma fosse ficar ali horas entretida calculando isso. Só que, pro azar dele, na sala de aula estava Carl Friedrich Gauss, que deu essa resposta em, sei lá, segundos. Né? O Gauss chegou rapidamente e falou: professor, a resposta é 5.050. Caraca, mano, como é que tu conseguiu fazer isso? E aí, como é que o Gauss fez isso? Olha só que engenharia e que mente maravilhosa tinha esse matemático, que é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Né? Ele descobriu essa fórmula com 9 anos. O que você estava fazendo com 9 anos? Eu estava, sei lá, tirando meleca do nariz, me jogando na rua, jogando bola. O Gauss estava deduzindo fórmulas de progressão aritmética. Então ele chegou à conclusão do seguinte, olha só que genial. Se ele somar isso tudo na cabeça dele, questão de fração de segundos, né? Se ele somar o primeiro termo com o último lá, ó, 1 mais 100 dá 101. Se ele pegar o segundo termo com o penúltimo, 2 mais 99, também dá 101. O terceiro termo com o antepenúltimo, 3 mais 98, 101. 4 mais 97 também dá 101. Ele achou isso incrível. Então ele simplesmente deduziu que a soma desses termos aqui seria igual a quanto? Seria 101 multiplicado por 50. E 101 vezes 50 dá 5.050. Agora, por que ele multiplicou por 50? Porque, repara só, nessa sequência numérica aqui, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é uma PA. Você concorda comigo? O primeiro termo da PA é 1, o segundo termo é o 2, o terceiro termo é o 3 e blá, 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 até o 100º termo. Né? Então são 100 termos que tem nessa PA. Nessa adição aqui, nessa soma dos termos da progressão aritmética, eu estou sempre organizando em pares. Então é o primeiro com o último, é o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Estou sempre organizando em pares. Então se está em pares, em vez de 100 adições, eu tenho 50, né? São 50 adições. O 1 com 100 são 2 termos da progressão aritmética que vão dar uma adição. 1 mais 100, 101. Outros 2 termos, 2 mais 99, vão gerar uma adição, que é 101 também. Então eu vou ter 50 adições que dão iguais a 101. Por isso que é 101 vezes 50, que dá 5.050. Daqui a gente já deduz a fórmula que calcula a soma dos termos de uma progressão aritmética, que é a seguinte. Colocando aqui também, a soma dos termos, n termos, aquele n sendo um número qualquer, de uma progressão aritmética vai ser igual ao primeiro termo. Lembra que o Gauss pegou o primeiro, que é o 1, somou lá com o último, e quando ele foi adentrando na progressão aritmética, aquilo sempre dava o mesmo resultado. Né? Então é como se ele pegasse essa adição aqui, ó, do primeiro com o último, e multiplicasse pela metade dos elementos que tem nessa progressão aritmética. Então é A1 mais o AN, multiplicado pelo número de elementos, que é N, dividido por 2. Pronto. Essa daqui é a fórmula da soma dos N termos de uma progressão aritmética. Né? Então, se eu for substituir aqui, por exemplo, na progressão aritmética do Gauss, que é 1, 2, 3, a sequência dos números naturais do 1 até o 100, a gente vai ter, então, que S100, né? Olha aqui, ó, S100 é igual ao primeiro termo, que é 1, somado com o 100º termo, que é 100, multiplicado pelo número de elementos, que é 100, dividido por 2. Repara que vai dar o mesmo resultado, né? 101 multiplicado por 50, que vai dar 5.050. Isso serve para qualquer progressão aritmética. Sn é igual a 1 mais a n, tudo isso multiplicado por n sobre 2.
Para qualquer progressão aritmética, essa formulinha serve, ela calcula a soma dos n termos de uma progressão aritmética. E é isso, basicamente, o que precisa saber. Vai ter uma questão aqui que trabalha com progressão aritmética de segunda ordem, mas você vai ver que é um assunto tranquilo, é fácil também, e a questão é mais tranquila ainda, apesar de ser uma das questões mais difíceis da noite de hoje. Primeira questão aí. Vamos nessa. Questão molezinha, né? Considerada fácil. Vamos resolvê-la. Indo direto para o comando, vamos ver aqui. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Então a gente tem que ler o enunciado. O gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares, 1 e 2. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação, para os meses de abril a junho, estão apresentados nessa tabela aqui. O gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas dos produtos 1 e 2 se manteve mês a mês, como no período representado na tabela. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Então você repara que o produto 1 ele segue uma progressão aritmética de razão 10. Né? Então aqui, ó, a cada mês que se passa, a gente precisa somar 10 unidades. Para o próximo mês a mesma coisa. Do 90 foi para o 100, somei 10 unidades. Então a razão daquele produto 1 ali é 10. Enquanto que o produto 2, a razão é menos 20. Vou botar de outra cor aqui. Repara que a gente vai ter aqui uma PA decrescente, né? O produto 1 gera uma PA crescente. Estou crescendo, está aumentando os valores. Enquanto nesse aqui a razão é menos 20. Está diminuindo, né? Então diminui 20 de um mês para o outro, depois diminui 20 de novo. E assim por diante. É uma PA decrescente. Só que assim, não precisa saber o que é PA crescente, decrescente, né? Mas também é bem intuitivo. Não tem nada demais. Observando isso daqui, você tem duas opções. A pessoa bitolada na fórmula, que vai usar a fórmula aqui, né? E vai ser bem difícil a questão. E a pessoa que faz pela lógica, né? Que é muito mais tranquilo aqui, porque, repara só, aqui a gente vai ter abril, maio, junho, eu vou botar aqui a continuação, julho e agosto, vou botar J e A, julho e agosto. Porque, ó, seguindo esse padrão aqui, 80, 90, 100, em julho vai ser 110, em agosto vai ser 120. E no produto 2, menos 20 dá 170, menos 20, 150, menos 20, 130 e menos 20 de novo, 110. Olha aqui. O produto 2, ele parou de ser produzido quando as vendas do produto 1 superaram as do produto 2. Então superaram bem aqui, né? Nesse mês de agosto. Quem fez assim, ó, rapidinho, rápido, fácil, já achou o mês de agosto? Resposta letra C, né? No mês seguinte, no mês seguinte, eu até botei aqui, no mês seguinte, né? Isso, exatamente. Olha aí, fui no afã de resolver rápido, e eu falando toda hora, questão fácil, fácil, fácil. É pior que eu fiz. Aí a pessoa responde errado. Também com o resultado. Cara, o Enem é muita sacanagem que faz com o estudante, né? Muita sacanagem, mano. A prova chata, grande dessa daqui, ainda bota pegadinha no meio, é muita sacanagem. E a questão mole, né? Moleza. Você vai lá, pô, agosto, com certeza. Só que é no mês seguinte. Pô, é muita sacanagem. Aí o cara que não leu quem lê rápido, igual eu li aqui, né? Acaba se ferrando. Né? Então, ó, fica a dica pra vocês então também, né? Leiam com cautela. Caraca, mano, é verdade. Leia com cuidado o enunciado. Cara, esses enunciados são muito, muito chatos, né? Não é brincadeira, não. Aí já iria errar uma questão, minha TRI é lá para baixo, né? 44 de 45, Pois é. Minha TRI é lá para baixo. Olha aí que coisa. Mas é realmente a letra D a resposta. Deixa
Deixa eu ver, tomara que eu não caia mais em nenhuma pegadinha, não é brinquedo não, hein? O professor caindo em pegadinha não é mole não. E olha que eu já resolvi essa questão várias vezes. Fui no afã de resolver, errei. Oi, fala aí. Mais humana, assim. Oi? A gente se sente Se sente mais humano? mais humano, o senhor errando também. Pois é, cara. Não, mas a gente erra, normal. Normal. Porque, cara, porque a sacanagem é a pegadinha, né? Essa que é a sacanagem. Porque você faz certo. Você pensa certo, resolve tudo certinho. Só que se você não se atentar no mês seguinte, você toma uma rasteira do Enem. Vamos lá. A próxima aqui. Lê com cautela agora. Lê com cautela. Deixa eu ver o comando da questão. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio vale a pena é qual? Número de acessos. Vamos lá. Uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acessos ao sítio nas últimas 5 semanas e recebeu esse gráfico aqui. Então você repara que esse gráfico segue uma progressão aritmética, né? Vai de 2 em 2. Aí aqui, a confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento semanal para as próximas 5 semanas, ao final desse período, valerá a pena investir na divulgação. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para que a divulgação no sítio vale a pena, essa daqui, creio que não tem pegadinha, não. Pelo menos eu não vi, nenhuma pegadinha, não. Vamos lá. Então vai na primeira semana 152, 154, 6, 8, 60. No próximo ciclo de 5 semanas, pô, é muito fácil, né? Aí é aquele negócio. Essa outra questão é aquela, cai naquele negócio, pô, se tá fácil é porque tá errado. E realmente, tá, você vê que algumas questões seguem essa lógica, né? Essa daqui, vamos ver. 162, depois 154. Você vê que vai seguindo o mesmo final aqui, né? Ó, 4, 4. Então aqui vai ser 170. Acabou a questão, né? 170. Letra B. Aqui tá certo, né? Eu acho até que eu botei no final, eu botei o gabarito. Vamos ver aqui. B. Então, B. Tá certo. Letra B. Eu já fiquei escabriado já. Letra B, tá certinho. Então, essa daqui é mole, né? Questão mais fácil que a outra, porque a outra tinha pegadinha. Essa aqui não tem. Essa daqui foi facinho de fazer. Se alguém tiver dúvida, é só falar, hein, pessoal. Na próxima aqui. Vamos ver. O comando da questão. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de quanto? Então você repara aqui que aqui diminui 150, aqui diminui 50, então vai ter que ler, porque aqui não está parecendo ter uma lógica, né? O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código blá blá blá. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Até aqui não me disse nada. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. E com base nessa situação, o número de acidentes em 2018 foi quanto? Então ele quer só de 2014 para 2015, né? Agora sim, porque se mantiver esse ritmo, ou seja, de menos 50,
aí a gente tem uma progressão aritmética. Que aí vai ser menos 50, menos 50, menos 50. E aqui de novo, cara, para que você vai usar fórmula se o negócio está na cara, né? Você vai aqui, ó. 2016, 2017, 2018. Vai dar menos 150, né? Ou seja, 850 menos 150, 700. Cara, dá para fazer de cabeça, rapidinho, né? E aqui, não tem nenhuma pegadinha, pelo amor de Deus, né? Esperados em 2018. 150 menos 700, né? Letra D. Não é isso? Beleza, letra D. Cara, isso aqui as questões que envolvem progressão perde tempo lendo enunciado, realmente. Você acaba tendo que ler o enunciado todo, né? Não tem jeito. Porque quando você vê a tabela aqui, você não vê nenhuma lógica, né? Aqui diminui 150, depois diminui 50, aí tem que ler o enunciado para saber. Ele fala só no finalzinho aqui que ele fala, né? A redução seja igual de 2014 para 2015. Vai perder tempo lendo, mas é uma questão que faz rapidamente, né? Bem rapidinho, bem fácil, sem pegadinha nenhuma. Beleza. Então, qualquer dúvida é só falar, hein, galera? Vamos ver aqui a próxima. Beleza. Essa daqui, teoricamente, já é um nível mais difícil que as outras. Vamos ver se realmente é mais difícil. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será qual? Então vamos ver. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, 3 anos do ensino médio e 4 anos de graduação, que é o tempo médio mais ou menos, é de 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Está aqui. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário para a obtenção do curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo atingirá esse percentual pretendido. Então, ele não quer saber o de 2050, ele quer saber o percentual pretendido, que é 70% do tempo necessário, que é 16 anos, né? Ele quer o tempo necessário do curso superior. Tá aqui, é exatamente isso. 16 anos. Então, é uma questão que trabalha porcentagem junto com a progressão aritmética, né? 70%. Oi. Professor, eu fiquei na dúvida nessa questão, porque fala sobre o tempo necessário do curso superior. Mas não é assim, eu resolvi essa questão há muito tempo pensando, na verdade, porque nessa questão, o tempo necessário para o curso superior é de 4 anos. Agora, o tempo... Entendi. Queria dizer... Entendi. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será qual? Vamos ver aqui, ó. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até 2050 e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior. Ele está falando o tempo todo aqui do tempo de estudo, né? Então, a minha interpretação aqui você vai precisar englobar os 16 anos. Porque ele não fala só do tempo do ensino superior, é tempo de estudo, né? Tanto é que, senão, aqui não faria nem sentido, né? Colocar esse tempo médio aqui, né? Porque tem gente que vai chegar no ensino superior, tem gente que nem conclui o ensino fundamental, tem gente que chega só até o ensino médio, então é um tempo médio. Isso aqui, tempo médio de estudo, ó, tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos. Então é o tempo de estudo. A minha interpretação foi essa. Eu não consigo interpretar sendo 70% de 4 anos, não.
4 anos é só para graduação. Então, o tempo de estudo é 9 mais 3 mais 4, que dá 16. Uhum. Foi a interpretação que eu tive. Essa outra aí eu não consegui ver, não. Tá? Então, aqui é 70% de 16. Tempo de estudo total, né? Então, aqui vai ser... Você vai multiplicar o 16 por 0,7. Né? Quanto que dá? Se eu simplificar aqui o zero, 16 vezes 7, ó, vai dar 70, multiplicando por 10, multiplicando por 6, 7 vezes 6, 42. Então dá 11,2, né? Porque 7 vezes 16 dá 112. Como tem que dividir por 10, dá 11,2. Então tem que ser um ano em que vai chegar no 11,2. Aí aqui tem que tomar cuidado, aqui tem pegadinha, né? Porque aqui eu já fiquei escabriado, porque olha só. Aqui é 95, aqui é 99, passa 4 anos, né? Aí aqui passa mais 4 anos, aqui passa mais 4 anos, só tem que tomar cuidado. A cada 4 anos, ele aumenta aqui, aumenta 0,6, né? 0,6 de aumento. A cada 4 anos. Então, aqui eu tenho o 7. Aqui, se eu quiser, eu posso usar a fórmula, né? Vamos usar a fórmula aqui nesse, só para dizer que não usou. Daria para fazer também, né, devagarzinho aqui, por dedução, né, porque é 0,6. Então, do 7 até o 11,2 são 4,2. 4,2 é 7 vezes. 7 vezes 0,6. Então, seriam 7 períodos, né? 7 períodos de 4 anos, que daria 28 anos. 28 anos a mais que 2007 daria 2035, letra D. Não é isso? Então você vê que dá para fazer de cabeça, né? Só tem que tomar cuidado com essa pegadinha. Aqui tem uma pegadinha também, que se der mole cai, né? Aqui se der mole cai na pegadinha também. Mas usando a fórmula aqui seria o seguinte. Vamos lá. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes o raio, ó, vezes a razão. Então aqui o AN, o A1 a gente sabe, é 5,2. Eu quero chegar lá no 11,2. Então meu AN é o 11,2. Substituir aqui. 11,2 é igual ao primeiro termo, que é 5,2, mais n menos 1, esse n é o que eu não sei, né? N menos 1, multiplicado pela razão, que a razão é 0,6 a mais. Então, está aumentando. Aí aqui vai ficar como? Eu posso jogar esse 5,2 lá para o outro lado, vai subtraindo, né? Então isso aqui fica 7. Não é 7 não. 6, né? 11,2 menos 5,2 dá 6. Aqui vai dar 6. Mais 6 é igual a 0,6n menos 0,6. Certo? Então aqui ficaria o 0,6 poderia vir para o outro lado. Aí ficaria 6,6 igual a 0,6n. Esse 0,6 pode passar dividindo, né? Dividido por 0,6. Como aqui tem uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo, eu posso só ignorar a vírgula, né? É como se fosse 66 dividido por 6. Então, n vai ser igual a 11, né? 11. O 11,2, ele está na 11ª posição nessa sequência aqui, né? Então, você vê que até para usar a fórmula aqui fica um pouco mais difícil também. N é igual a 11. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Eu precisaria de mais 7 para chegar na 11ª posição, né? De mais 7 sequências, mais 7 números aqui seguindo essa sequência. Então, 7 números multiplicado por 4, né? Que são 4 anos de diferença de cada período aqui, daria 28 anos, certo?
Então, 28, no final das contas aqui, a conta é 28 mais 2007. 2007 mais 28, que dá 2035. Certo? Então dá para fazer aí como você quiser, mas aqui é mais fácil também. Você vê que sempre é mais fácil não usar a fórmula. Se usar a fórmula é mais difícil. A chance de errar é maior. Creio eu, né? Não sei o que vocês acham. Então aqui é 2035. Qualquer dúvida é só falar aí. O Gilson quer falar alguma coisa? Fala aí. Marco, quer falar alguma coisa, Marco? Opa. Pô, hoje o áudio tá ruimzão pra mim aqui. Tá cortando pra caramba. Fala aí. Perdi. Oi? A partir do N. Você não... 11, eu perdi. Até aqui você entendeu, né? Até eu calcular o n igual a 11 tá tranquilo. Isso. Então, esse n igual a 11 aqui indica que o nosso elemento 11,2 ele está na 11ª posição. Então, essa sequência aqui, ó, 5,2, 5,8, 6,4, 7,0, blá, blá, blá. Aqui ele te dá 4 termos, aí o 11º vai ser 11,2, né? Aí o 11º termo, você concorda comigo que ele está 7 termos além daquele que ele me dá aqui, né? Que ele me dá 4. 4 mais 7 dá 11, né? Então ele tem, eu vou ter ali 7, se eu fosse prosseguir com essa lógica aqui, eu teria mais 7 elementos ali, até chegar no 11º, certo? E aí, como aqui os anos estão aumentando de 4 em 4, 7 vezes 4, 28. Né? São 28 anos. E aí, como o último ano que ele me deu aqui foi 2007, 2007 mais 28, 2035, que é a resposta. Perfeito? Valeu, que bom que você entendeu. Então vamos para a próxima aqui. Essa daqui também, ó, é tranquilinha. Aí você vê também a relação que a progressão aritmética tem com a função do primeiro grau, né? Que nada mais é que uma função do primeiro grau disfarçada, digamos assim. Então você tem que chegar a uma lei de formação aqui, que nada mais é que uma função, no final das contas. Mas você consegue resolver usando a progressão aritmética. Ó. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Então, olha só. Para formar a figura 1, e todas as outras, na verdade, eu tenho que iniciar por esse primeiro canudinho aqui. Ó. Esse primeiro canudinho é o único diferente de todos eles, porque todo o resto eu vou precisar de usar 3 a mais, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Aí esse primeiro canudinho está aqui. A primeira figura está bem aqui. E para formar outra figura, eu vou botar mais 3. Ó. 1, 2, 3. Então sempre vai adicionando 3. Né? É por isso então que eu vou ter aqui a seguinte sequência. Eu posso considerar que o meu A1 é o 1, que é esse primeiro canudinho ali. Mas a primeira figura vai ser... a primeira figura seria o A2, no caso, né? Que aí vai ser o 1 somado com 3. E depois eu vou somar mais 3 ali para outra, e assim por diante, né? Isso vai gerar a PA 1, depois 4, depois 7, e assim por diante, né? Aqui depois vai ser mais 3, que dá 10. É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu usaria 10. Depois 13 e assim por diante. Forma essa progressão aritmética aqui, né? E aí é o seguinte, daqui a gente já deduz qual seria a resposta, né? A gente pode fazer, por exemplo, testando as alternativas. Poderia ser uma forma de resolver também, né?
Mas aqui é tranquilo. A figura 1 é 1 mais 3. A figura 2 é 1 mais 3, que seria 1 mais 2 vezes 3. Né? Aqui seria 1 mais 3 vezes 3. Então, repara, a figura 1, deixa eu botar na figura 1 aqui também, a figura 1 seria 1 mais 1 vez o 3, né? Na figura 1, eu tenho que multiplicar o 3 por 1. Na figura 2, eu multiplico o 3 por 2. Na figura 3, eu multiplico o 3 por 3. Na figura N, né? Ou seja, figura 1, 1 quadrado. Figura 2, 2 quadrados. Na figura que vai ter N quadrados, ou Q, ele me diz Q, né? O número de quadrados é Q. Com Q quadrados, eu vou ter que multiplicar o 3 por Q. Então vai ser 1 mais 3 vezes Q, né? Acabou a questão. O número de canudos vai ser 1 mais 3 vezes Q. É a letra B, não é isso? Tá aí a solução, né? Então dá para resolver através da progressão aritmética, mas é uma questão, no fundo, de função do primeiro grau, né? Você determina a função ali, uma funçãozinha. Você vê também que é mais uma questão de lógica do que qualquer outra coisa. Você tem que determinar ali, ver os padrões que são feitos. E se alguém tiver alguma dúvida, fala aí para mim. Mas é uma questão que as pessoas que têm dificuldade em abstrair, né? Em fazer em chegar a essa conclusão, essa questão pode ser uma questão mais difícil, né? De você sair dessa situação prática para a situação idealizada, né? Algébrica. Partir para a álgebra da coisa aqui, ó. Então, como é que se sai disso para chegar nisso? É percebendo o padrão, né? Não tem outra forma de fazer. Beleza. Vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Aqui é a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de quanto? Vamos ver aqui. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, então não tem que fazer conversão nenhuma, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Aí ele quer saber a quantidade total de arroz em toneladas. Essa daqui é a questão já que você vai trabalhar com tudo da progressão aritmética, né? Vai ter que determinar qual é o númerozinho que vai estar no ano de 2021 e depois vai ter que somar, né? É o somatório dos termos de uma progressão aritmética. Então vai ter que trabalhar com soma dos termos aqui da PA. Então vamos lá, aqui ele me dá os 4 primeiros, né? De 2012 a 2021, são quantos termos? Então tem 2012, você pode contar no dedo se quiser, né? Ainda bem que é um intervalo curto. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. São 10 anos. Aqui muita gente pode se quebrar. 2012 a 2021 dá 9. Realmente, se você somar 9 a 2012, você vai encontrar 2021. Só que você tem que considerar o 2012 também, né, nesse caso. O 2012 é o primeiro termo ali. Então você tem que considerar o 2012, por isso que em vez de 9 é 10. São 10 termos nessa sequência. Então a primeira coisa aqui é identificar o A10, né? O A10 vai ser o A1. Quem é o A1? Tá aqui, ó, 50,25. 50,25 mais N menos 1. O N aqui é 10, né? Então aqui vai ser 9 multiplicado pela razão. A razão é de 1,25, você vê aqui, né? 1,25. Tá aí a formulinha sendo utilizada nesse caso. Então aqui vai dar quanto? Se eu fosse multiplicar aqui por 10, daria 12,5.
Como é por 9, eu vou tirar 1,25, daria 11,25, né? Então aqui dá 11,25. Somado com 50,25, isso vai dar 61,5, né? Deixa eu ver se eu não errei nada. 61,5. É isso mesmo, né? Então, o 10º termo, o que vai estar lá no ano de 2021, vai ser o número... Deixa eu botar 2 pontos. 61,5. Beleza. Então, eu já sei quem é o A1, já sei quem é o AN, no caso, que é o A10, que é o 61,5. Já sei que são 10 termos, então posso calcular a soma, né? A soma dos termos aqui, ó. Eu vou calcular o S10. A soma dos 10 primeiros termos da sequência é o A1, 50,25, somado com o A10, que vai fazer o papel do AN, né? O A10, que é 61,5, 61,5, multiplicado por 10 dividido por 2, né? Então é isso aí. Agora vamos ver aqui, ó, porque quando você tem que fazer conta desse jeito aqui, que tem número decimal, não sei o que lá, é bom você analisar o intervalo que tem entre uma alternativa e outra, né? Aqui é de mais ou menos 3, aqui é de 2 unidades, aqui já é de 56 unidades. E para cá já é de 7. 7 não, 5 unidades. Então vamos ver se dá para a gente determinar uma lógica aqui, né? Isso aqui vai ser 111, né? 111,75. Que eu posso multiplicar... Oi? Perdão, achei que alguém tinha falado. Que eu posso multiplicar por 10 e dividir por 2. Beleza. Multiplicar por 10 é fazer a vírgula andar uma casinha para a direita. Então, a metade de 1.117. A metade de 1.100 é 550, né? Então, olha só, a metade de 1.117,5, eu já estou percebendo aqui, fazendo as estimativas, né? Que vai ser a letra D, né? 558. Porque 550 mais 550 dá 110. 8 mais 8 dá 16. E 0,75 mais 0,75 dá 1,5. Aí dá exatamente isso, né? Então, olhando para as alternativas, você não precisa nem fazer a conta aqui. Letra D. Beleza? Se alguém fez de outro jeito aí, ou não compreendeu, só falar. Mas aqui a estratégia que eu usei foi essa, né? De tentar evitar fazer essas contas aí, que são contas meio chatas, né? Ficar fazendo divisão, não sei o quê. Mas dá para fazer também, até que uma divisão por 2 é tranquila, né? Mas dá para fazer de cabeça, que eu sempre acho que fazer de cabeça, usar o cálculo mental é sempre melhor. Beleza. Agora a próxima. Vamos lá. Essa daqui, então. Vamos ver o comando da questão. Qual é o termo geral da sequência anotada? Vamos ver. Com o objetivo de trabalhar a concentração e a sincronia de movimentos dos alunos de uma de suas turmas, um professor de educação física dividiu essa turma em 3 grupos, A, B e C, e estipulou a seguinte atividade. Os alunos do grupo A deveriam bater palmas a cada 2 segundos. Os alunos do grupo B deveriam bater palmas a cada 3 segundos e os alunos do grupo C deveriam bater palmas a cada 4 segundos. O professor zerou o cronômetro e os 3 grupos começaram a bater palma quando ele registrou 1 segundo. Então os 3 grupos bateram palma juntos, né? Deu 1 segundo, os 3 grupos bateram juntos. Os movimentos prosseguiram até o cronômetro registrar 60 segundos. Um estagiário anotou no papel a sequência formada pelos instantes em que os 3 grupos bateram palmas simultaneamente. Qual é o termo geral da sequência anotada? Então ele quer uma fórmula
Quando pergunta o termo geral, ele quer uma fórmula que vai te determinar ali quando os 3 grupos bateram palmas juntos. Então é uma questão que trabalha MMC, né? Mínimo múltiplo comum, juntamente com a progressão aritmética. Porque eles vão bater juntos as palmas nos múltiplos comuns, né? Então, um grupo bate a cada 2 segundos, outro a cada 3, outro a cada 4. Então, o MMC entre 2, 3 e 4, dá para fazer de cabeça, dá 12, né? Alguém tem alguma dúvida de como se calcula o MMC aqui, que dá 12? Ó, o 2 e o 4 já são múltiplos, então não preciso nem contabilizar o 2 nesse caso. Eu só pego o 4 e o 3 e multiplico. Eles são números primos entre si, né? É só fazer 4 vezes 3 que dá 12. Calcular o MMC de números primos entre si, é só você multiplicar esses números. Então dá 12. E aí é o seguinte, como eles começaram a bater palma juntos com 1 segundo, isso vai gerar a seguinte sequência. 1, que eles bateram palma juntos, né? 1, 13, porque é a cada 12 segundos, né? Então 1, 13, depois mais 12 dá 25, com mais 12 dá 37, etc. Dá para fazer tudo aqui, né? 37, depois é 49. 49 mais 12 daria 61, né? Mas aí passa. Então é só até o 49. Acaba aqui a progressão aritmética. Então, 1, 2, 3, 4, 5 termos. Né? E aí, repara só, vamos ver. 12n. A gente pode aqui testar, né? Essa questão é até boa para você testar as alternativas. 12n. Então, se o n for igual, ó, o n tem que estar entre 1 e 5. Se o n for igual a 1, ele está falando aqui que a primeira vez que eles vão bater palma juntos é 12 segundos. Está errado. Então já não é a letra A. 24. 24 já não é o MMC, né? Não é 24n. Está errado só daqui do começo. 12 multiplicado por n menos 1, tal que o n está entre 1 e 6. Vamos verificar aqui. Se o n for 1, aqui ficaria 1 menos 1 dá 0. 0 vezes 12 dá 0. Então eles teriam batido palma no instante 0. Está errado, né? Já está errado aqui. Na letra D, 12 multiplica n menos 1, mais 1. Olha que a letra D é uma séria candidata. Até porque na letra E fala que é 24, então já está errado. Só pode ser a letra D, né? Por exclusão. Né? É uma forma de resolver questão também, você ir por exclusão. Não sei qual é a certa, vou excluindo aquelas que não são verdadeiras, né? E a única que sobra por exclusão é a verdadeira. Então só pode ser a letra D. Mas testando... Oi, fala. Essa questão aí, por exemplo... Oi? Como eu tenho apenas... Nessa questão, eu tenho 5... Quando a gente faz a solução do MMC, eu tenho 5 alternativas, certo? Então, igual a 6 também não daria, porque seria a mais do que o 5, né? Isso no intervalo. Ah, isso, porque ele até está falando que o intervalo vai de 1 até 6, né? Já seria mais do que 5 termos, então já estaria errado por aí também. Isso, verdade. Isso. Mas só de você substituir o 1 aqui que dá 0 também já dá errado. Também se aplica na mesma coisa, né? A mesma coisa, do 1 até 3, né? Aí tá errado. E só de começar multiplicando por 24 também tá errado. Então, de fato, é a letra D. É a única que tá condizente com o enunciado, né? E se você substituir, olha, se o n for 1, aqui vai dar 1 menos 1, que dá 0. 0 vezes 12 dá 0, só que aí somando com 1 aqui, você chega ao primeiro termo, 1. Se o n for igual a 2, 2 menos 1 vai dar 1. 1 vezes 12 é o próprio 12. Somado com 1 dá 13. Encontra o segundo termo. Nem precisava fazer isso, né? Porque por exclusão você já sabe que é a letra D. Eu estou fazendo só por preciosismo, para você ter certeza que é a correta. Se o n for igual a 3, aqui vai dar 3 menos 1, que dá 2. 2 vezes 12, 24. Com mais 1, 25. Você vê que está batendo certinho aqui. Então a lei de formação realmente é a letra D. Né? Tá certo. Então você vai por exclusão, né? Dá para ir excluindo as alternativas. Ó. A letra A, ele fala que é de 1 até 5, então até poderia ser a letra A. Só que quando você vai analisar aqui 12n, tá errado. Aqui ele diz que que o n é do 1 até o 2 só, tá errado. Aqui é do 1 até o 6, tá errado. A gente sabe que tem 5 elementos.
Aqui ele fala que é do 1 até o 5, beleza, e aqui do 1 até o 3. Pelo número de elementos também dá para ir destacando as alternativas que estão absurdas. Show, beleza. E agora essa daqui que é a progressão aritmética de segunda ordem, que é tranquila, né? É tranquilo também. O que é uma progressão aritmética de segunda ordem? É uma progressão aritmética que cada termo da sequência, a razão vai variando, só que ela vai variando numa progressão aritmética. Por exemplo, aqui nós temos, ó, deixa eu ler a questão primeiro, depois eu explico para vocês. Ó, o oitavo número pentagonal. Ele, inclusive, ele me dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é muito fácil você testar o sétimo e o oitavo e fazer sem precisar usar fórmula nenhuma, nada disso, né? Você vê que as questões são sempre desse jeito. São questões que trabalham com um universo pequeno, dá para você ir deduzindo. Nunca caiu uma questão realmente mais complexa de progressão aritmética, a não ser com essas pegadinhas de sacanagem que o Enem bota, né? Que deixa a gente bolado. Eu fiquei bolado. Então aqui é o seguinte, vamos lá. O oitavo número pentagonal. Você vê que só de ler o enunciado aqui, você já meio que deduz que dá para resolver a questão. Não precisa nem ler o que está aqui em cima. Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos no século V a.C. As figuras ilustram como obter os 6 primeiros, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão. Não precisa nem ter lido aqui, é só ler o comando que você já vê como é que resolve. E aí você percebe o seguinte, que da primeira para a segunda, eu adiciono 4 unidades, né? 1 vira 5. Aí depois o 5 vira 12, isso quer dizer que eu tenho que somar 7. O 12 vira 22, quer dizer que eu tenho que somar 10. O 22 vira 35, ou seja, eu somo 13, né? O 35 vira 51, isso quer dizer que eu somo 16. E aí essa sequência aqui vai seguir o mesmo padrão. O sétimo termo, tá aqui, sétimo e oitavo. O sétimo termo, eu vou ter que somar 19, né? Você repara que o padrão é você somar sempre 3 unidades a mais que o número anterior. Tá aqui, ó, somei 4, aqui eu somei 7, que é 3 a mais que 4. 10 é 3 a mais que 7. 13 é 3 a mais que 10, etc. Então você vê que é uma progressão aritmética de segunda ordem. A matéria é essa. O nome da disciplina é progressão aritmética de segunda ordem. Quando as razões variam, não é uma razão constante, mas as razões variam numa progressão aritmética. Então daqui, ó, do 4 para o 7, soma 3. Do 7 para o 10, soma 3. Do 10 para o 13, soma 3. Então você repara que as razões estão em progressão aritmética. É por isso que é chamada de progressão de segunda ordem. E aí é isso aí, né? Mas aqui, para resolver, a questão é bem tranquilo. Soma 19, 51 mais 19, pô, vai dar um número redondo, que facilita mais ainda a nossa vida, né? Então aqui vai dar 70, né? Depois eu vou ter que somar 3 a mais, que é 22. 70 mais 22, 92, acabou. Letra E. Então você vê que é uma questão que trabalha com um assunto mais difícil, que é a progressão aritmética de segunda ordem, e mesmo assim é uma questão tranquila, né? Maravilha. Se você for tentar aplicar aqui PA de segunda ordem, aí dificulta, o negócio que é fácil, né? Aí aqui é o seguinte. Essa daqui agora. Qual é o número de andares desse edifício? Vamos lá. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7, andares ímpares, né? E assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, blá blá blá. Por acaso é até a mesma sequência aqui, né? Só faltou 1, mas é 4, 7, 10, 13, blá blá blá. É de 3 em 3. De 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício.
sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Ou seja, eles trabalharam juntos nesses mesmos andares aí. Qual é o número de andares desse edifício? Então, eu sei que em 20 oportunidades eles trabalharam juntos. E aí ele quer saber, e por acaso, né, os trabalhos terminaram no último andar. Beleza, então são 20 termos desses aqui, ó, né? Onde que vai estar coincidindo aqui? A gente vai ter que, também, mesma coisa de uma questão anterior que trabalhou com MMC, né? Então eu vou trabalhar também com MMC aqui. De que maneira? Aqui é de 2 em 2, né? Na primeira sequência, está aumentando de 2 em 2. Na segunda sequência, de 3 em 3. Ou seja, eles vão trabalhar juntos nos múltiplos comuns de 2 e de 3. Que por acaso o MMC entre 2 e 3 é 6. Então de 6 em 6 andares. Eles trabalharam juntos no primeiro andar, depois vão trabalhar no sétimo, olha aqui, ó, 7, né? Depois mais 6, vão trabalhar no 13º, vão trabalhar no mais 6 aqui, 19, blá, 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 etc, né? Ele quer saber o A20. Eu poderia ir fazendo aqui, né? 20 não é nem uma quantidade exorbitante de termos. Daria até para ir fazendo um por um aqui, indo de cabeça, né? Você pode até pensar que esses números aqui são os múltiplos de 6 somados de uma unidade, né? Olha aqui. 0 mais 1, 6 mais 1, 12 mais 1, 18 mais 1. São os múltiplos de 6 somados por uma unidade. Então aqui eu teria que fazer o quê? 6 vezes 20? Não. Tem que tomar cuidado com isso. Porque olha só, o primeiro termo, se eu for fazer, seguindo essa lógica que eu estou falando aqui para vocês, né? O primeiro termo, o A1, eu vou fazer, é a mesma coisa que 6 vezes 0 mais 1, né? O segundo termo, aí sim, seria 6 vezes 1, 6 vezes 1 mais 1. Então repara, é sempre uma unidade a menos. Aqui, ó, no terceiro termo, seria 6 vezes 2 mais 1, né? Então, o terceiro termo eu multiplico por 2. No 20º termo, eu vou ter que multiplicar por 19. Então, seria 6 vezes 19 mais 1. Né? Seria esse. Que é exatamente a fórmula da progressão aritmética, né? Porque ó, o A20 seria igual ao A1. Olha aqui, o A1 é quem? É 1. Mais N menos 1, ou seja, 20 menos 1, 19. Multiplicado pela razão, que é 6. Repara que é a mesma conta, né? Você pode fazer por lógica, por dedução lógica, ou você pode fazer pela fórmula da progressão aritmética. Então aqui eu chegaria à conclusão que o A20 é 120 menos 6 dá 114, com mais 1, 115. Andar 115. Letra D. Beleza. Então tem duas formas de fazer diferentes aí, né? Vamos sempre junto, pessoal. Grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Espero que vocês tenham curtido. Me desculpa ter errado a primeira questão, caí na pegadinha, mas sou ser humano também erro. Faz parte. E olha que eu resolvi. Cara, eu resolvi, cara, antes da aula, eu resolvi as questões aqui, ou seja, eu caí na pegadinha 2 vezes. Nem resolvendo antes eu consegui me safar. Faz parte. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Novamente, peço para você clicar nos links aqui na descrição do vídeo. Tem o nosso curso de matemática pro Enem, com uma turma reduzida, aulas ao vivo. Tá fantástico. Muito aprendizado pra galera aí, para chegar no Enem tinindo. E também nosso curso de matemática básica, menos de R$1 por dia. Olha, sensacional. Muita coisa para vocês. Grande abraço do Procópio. Muito sucesso. Tchau, tchau. Me diz aí no comentário se você gostou, dá o seu feedback aí da nossa aula. Abraço.